Esse é o Ancapsu e nós vamos falar de novo sobre o vídeo do Nicolas Ferreira, que continua fazendo um sucesso danado, tá? Aqui no Lauro Jardim tá falando que o vídeo chegou a 100 milhões de visualizações e reforça a debilidade do governo nas redes, mas na verdade, neste momento ele já está em 125 milhões de visualizações, o vídeo do Nicolas. Realmente impressionante isso daqui, tá deixando o governo desesperado. O governo lançou uma cartilha aqui. Criou um dossiê para responder o Nicolas. Meu amigo, eu vou te falar um negócio. Vamos entender esse assunto aqui. Como é que o Nicolas deixa o governo desesperado? Com argumentos, é só argumento. Esse aqui é o grande problema desse pessoal. Eles ficam achando que o Nicolas tem alguma fórmula mágica, né? Estão dizendo aqui, ó, que não, que o sucesso do vídeo do Nicolas é o algoritmo. Não, porque o algoritmo das redes, o pozinho de pirlim-pim-pim das redes lá, faz o vídeo do Nicolas subir. Não, meu amigo, é o argumento do Nicolas que é um argumento vencedor. Essa notícia foi sugerida por Agente Cras 8, Papa Sisto VI e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, há 2 dias atrás o Nicolas fez um vídeo falando sobre a questão do roubo do INSS, né? Olha só, tem mais assunto sobre o roubo do INSS, tá? Eu vou falar mais sobre isso hoje, porque tem um monte de assunto de roubo do INSS. Agora, esse vídeo aqui vai ser sobre o vídeo do Nicolas, tá? Por quê? Porque é muito engraçado ver o pessoal da esquerda desesperado com isso, né? E o vídeo do Nicolas é muito bacana, muito bem feito, né? Uma produção muito legal. E lá é o mesmo esquema que ele fez o vídeo do imposto do Pix e coisa e tal, de camisa preta, com fundo preto, uma coisa muito simples, com mais uns efeitos especiais que eles colocaram lá e coisa e tal. E o que ele fala no vídeo não tem nenhuma novidade. É aquilo que a gente já falou aqui também, que o governo está... tem a digital do PT nesse negócio todo. Que o governo Lula está tentando jogar isso como culpa do Bolsonaro, sendo que na verdade não é, né? A culpa é do Lula mesmo, evidentemente que é do Lula. O Bolsonaro chegou a aprovar uma medida provisória para tentar conter esse tipo de coisa e não conseguiu conter, né? E aí estão desesperados, que chegou a 100 milhões de visualizações e reforça a debilidade do governo nas redes. Como é que o governo não consegue responder? É engraçado eles jogarem a culpa para as redes, porque o problema é como que o governo Lula existe, porque ele está errado, o Lula é um pinguço corrupto. O problema aqui não é a debilidade nas redes, é a debilidade em si. O governo do Lula é um absurdo em si, é um governo transplantado, colocado lá de forma totalmente artificial, né? Você pode até argumentar que, não foi o dedão na balança do STF que botou o Lula, foi o pessoal que queria tirar o Bolsonaro a qualquer custo. Pode ser também isso. Não mudou o fato de que foi um governo transplantado, um governo colocado ali sem nenhuma razão. Ninguém acredita no Lula, ninguém, mesmo quem votou no Lula, queria tirar o Bolsonaro, não queria botar o Lula lá, né? Então, assim, ninguém acredita no Lula, ninguém leva o Lula a sério. Isso mostra a debilidade do governo e ponto final. Não tem nada a ver com rede social. O argumento do Nicolas é devastador, destrói o governo. Esse governo Lula está roubando aposentados. É o pior escândalo que você tem nessa história, né? E como eu falei, ele está falando de 100 milhões aqui, já está 125 milhões hoje aqui no Instagram, né? E aqui, ó, Planalto atribui sucesso do vídeo do Nicolas ao algoritmo das redes. Segundo o comentarista político Pablo Ortelhado, afirmou que o entendimento do Lula é que as Big Techs estariam manipulando algoritmos para impulsionar o vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira sobre a fraude do INSS. E é muito engraçado isso, porque eles não veem o óbvio. Caramba, o Nicolas é um cara que consegue falar com o público muito mais do que o meu, por exemplo. Beleza, eu tenho uns argumentos bacanas aqui, coisa e tal, mas isso é uma história que eu falo sempre. As pessoas gostam de se identificar com alguém que fala como elas. Então eu tenho o meu público, tenho o pessoal que assiste o meu canal, acho muito bacana, obrigado a todo mundo que assiste o meu canal. O Nicolas tem um público muito maior, porque o Nicolas fala com a parte mais jovem da população, o pessoal se identifica com o Nicolas, né? E o Nicolas tem esse jeito mais jovem, ele é muito mais jovem, né? Então ele acaba atingindo um público muito maior nessa história. E o pessoal do PT não percebe que o problema, no final das contas, é o argumento, é isso que faz a diferença na internet. Quando você tem um bom argumento, esse argumento vai replicando, ele vai crescendo, ele vai se expandindo na internet. E nesse caso do INSS, tem 1 milhão de argumentos a favor do Nicolas, né? A rede social, eles estão colocando como se a rede social quisesse impulsionar isso daqui. Agora me explica, o que interesse teria a rede social de expandir um argumento do Nicolas? Nenhum argumento, não tem nenhum objetivo nisso. O ponto aqui, simplesmente, a rede social, o algoritmo da rede social, ela tem o objetivo de manter a pessoa o máximo de tempo na rede social.
Porque, é lógico, a rede social é uma empresa, ela quer ganhar dinheiro. Como é que ela ganha dinheiro? Ela ganha dinheiro vendendo propaganda de algumas coisas. Então, quanto mais tempo você ficar na rede social, mais propaganda você vai ver. Então, o que é o algoritmo da rede social? O pessoal fala de algoritmo como se fosse uma coisa assim, miraculosa e coisa e tal. Não, não tem nada demais. É uma tentativa da rede social de mostrar para você um vídeo que ela acha que você vai gostar de ver. Ou seja, ela quer refletir o que você gosta, né? Às vezes acerta, às vezes erra, nem sempre acerta isso daí, né? Mas esse é o algoritmo da rede social, não tem nada demais. O ponto central que mata esse pessoal é o seguinte: a rede social, o YouTube particularmente, ele mostra um monte de vídeos para você e você escolhe o vídeo que você quer ver. Quando é o TikTok, ou então quando é Shorts no YouTube, ele mostra um monte de vídeo, ele mostra um em sequência, mas se você não gostar, você já pula aquele vídeo. Então, na verdade, o grande objetivo do algoritmo da rede social é mostrar para você coisas que ele acha que você teria interesse de ver. Quem decide se vai ver ou não é você. E aí que está o ponto que esse pessoal não consegue entender. O que eles estão lutando, o que eles chamam de algoritmo da rede social é a pessoa, é o interesse da pessoa que está assistindo o vídeo. Eu sempre falo isso aqui, até como uma dica para o pessoal que está com um canal no YouTube, que acha que tem algum problema. Ah, pode ser que meu canal esteja com shadow ban. Pode acontecer isso? Até pode. Mas toma cuidado com essas coisas, porque às vezes o que você está vendo é o resultado do cara do outro lado. É a pessoa do outro lado. Por que eu falo sempre que você publicar vídeos com constância, publicar vídeos sempre no mesmo horário? Eu tenho uma escala de vídeo que eu lanço todos os dias, os meus vídeos saem nos mesmos horários, os 8 vídeos por dia no mesmo horário. Por que isso? Porque tem alguma mágica? Porque isso pega o algoritmo do YouTube e faz... Não, porque as pessoas se acostumam a ver o seu vídeo naqueles horários. Ela vai almoçar vendo o seu vídeo, ela vai tomar café vendo o seu vídeo, ela vai fazer... Ou seja, se você mantém uma regularidade, o que as pessoas acham que é o algoritmo do YouTube não é. São as pessoas do outro lado vendo o seu vídeo que fazem essa coisa. E por que o Nicolas consegue fazer tanta coisa, consegue atingir tanta gente? Porque ele tem bons argumentos, ele fala uma linguagem que essas pessoas entendem, né? Isso é um outro ponto que as pessoas têm dificuldade de entender também. Deixa eu falar uma outra coisa para você. Nem sempre a pessoa que entende mais do assunto é a que fala melhor para divulgar o assunto, tá? Muitas vezes as pessoas falam, aliás, muita gente fala até para mim assim: Peter, como é que você critica o Trump? Você não é milionário igual o Trump, você não é especialista igual o Trump. E eu falo para vocês por que é isso. Porque didática é uma coisa independente de conhecimento sobre o assunto. Eu vou contar um caso para vocês da faculdade. Eu estudei no FRJ e eu tive a felicidade de ter aulas de física com um dos melhores físicos do Brasil. Eu não lembro o nome dele, é Cássio alguma coisa, eu não lembro o nome do cara, mas o cara é um dos maiores físicos do Brasil, tem um monte de paper publicado, o cara é um gênio da física. Na hora de ensinar, o cara é uma bosta. Até porque ele entende tanto do assunto que ele tem uma dificuldade de passar o gap entre ele e o aluno que está entrando ali. Física em faculdade é uma matéria puxada na engenharia, a física é puxada na engenharia lá do FRJ, né? O cara tem dificuldade de transpor esse gap. Às vezes uma pessoa que não seja tão especialista, que não seja tão entendida no assunto, acaba falando melhor, acaba atraindo mais gente, acaba chegando mais fácil às pessoas, justamente porque fala a coisa em termos mais simples, em termos mais didáticos e coisa e tal. O caso do Nicolas é um desses casos. Eu me esforço também para fazer esse tipo de coisa. Eu tenho o que eu acho que muitas vezes é um segredo meu aqui, que o meu canal cresce, coisa e tal, é exatamente porque eu tenho um jeito didático de falar. Eu dei aula no FRJ também durante muito tempo e dei aula também em vários outros cursos e palestras, fiz isso durante muito tempo da minha vida. E sempre busquei ser bastante didático, né? Não sei se eu tenho sucesso nisso, mas é uma dica nesse tipo de coisa. Às vezes não é o quanto você entende do assunto, é a sua capacidade de passar aquele assunto para outra pessoa que importa no final das contas. O Nicolas também tem isso. Ele consegue mostrar essa coisa de uma forma muito didática, de uma forma muito próxima do público que segue ele, né? E aí fica o Pablo Ortelhado, que eu tenho certeza que é um intelectual da USP ou da Unicamp ou de alguma coisa assim, achando que, não, que absurdo, como essas pessoas podem achar que vão falar para o público e não sei o que lá. Não, meu amigo, é você que está errado, você que não está conseguindo transmitir a mensagem, você que tem os argumentos ruins. E o problema aqui mostra muito claramente que argumento que o cara tem para transpor o vídeo do Nicolas, para refutar o vídeo do Nicolas. Não tem nenhum. Aqui, ó, PT
busca conter desgaste e distribui uma cartilha a deputados para rebater o vídeo do Nicolas sobre a fraude no INSS. E basicamente o que eles querem dizer aqui é que a mesma coisa que eu falei, eu fiz um vídeo ontem falando sobre o dossiê do Lula, né, o dossiê do PT para dizer que a culpa do INSS é do Bolsonaro, e eu expliquei para vocês como é que os argumentos que eles usavam naquele dossiê são todos furados, né? Eles dizem que não, que a maior parte das empresas de fraude do INSS foi criada na época do Bolsonaro e teve um crescimento muito grande, coisa e tal, mas eles não mostram aquele gráfico que mostra que, olha só, os descontos eram mais ou menos a mesma coisa. Os descontos explodiram no governo Lula quando o governo Lula afrouxou a necessidade de documentação para o desconto, né? Foi explicitamente no governo Lula. Foram 2 pontos, na verdade. O primeiro ponto foi quando o Congresso derrubou a MP 871, o Bolsonaro fez uma MP para evitar roubalheira. Roubalheira no INSS sempre teve, tá, gente? Você pode pegar coisa de 1990, você vai achar desconto do INSS indevido lá. Sempre teve roubalheira de desconto indevido do INSS. Mas é verdade, isso é um problema, você tem que batalhar contra isso. O Bolsonaro fez uma MP, a MP 871, que exigia um monte de coisa para conseguir dar desconto. E eu tô chegando à conclusão, eu vi isso num jornal qualquer, eu perdi essa referência, mas alguém falando que o ideal é que o INSS simplesmente não descontasse nada. Você é uma associação, um sindicato, quer vender o seu serviço para os aposentados? Ok, manda um boleto para o aposentado. O aposentado vai receber a aposentadoria dele e vai pagar o seu boleto. E pronto, não tem problema nenhum. Você garante que o aposentado quer fazer parte do seu sindicato, ou da sua associação, ou do que quer que seja. Esse negócio de descontar na fonte é um absurdo. O INSS deveria sair fora disso, não desconta nada. Ah, mas e os empréstimos compulsórios? A mesma coisa. O banco vai lá, né, faz o empréstimo para o aposentado e manda o boleto para o aposentado. O aposentado tira, vai receber do INSS, vai lá e vai pagar o boleto. Ah, mas aí o aposentado pode não pagar o boleto. Pois é, o banco que se vira lá, pô, não pagou, não pagou. Eu acho que isso é que deveria ser feito mesmo. O INSS não deveria descontar nada dos aposentados no final das contas, né? Mas enfim, voltando ao caso aqui, né? O ponto aqui é que eles botaram aqui, ó, um documento de 30 páginas, o roteiro completo das falas, contrapondo ponto a ponto o que o deputado... É o que eu falei, estou fodido, bicho. Esse pessoal aqui, ó, é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. O próprio Nicolas fala isso no vídeo dele, né? Vão espalhar a narrativa que tudo começou no governo anterior e a gente sabe que não é, né? Aqui, ó. A cartilha orienta os parlamentares a questionarem em público e nas redes o fato da Polícia Federal não ter sido acionada no governo passado para investigar. É fácil. É porque você viu o gráfico? Você viu o gráfico como é que é? O gráfico faz uma subida assim, ó. O gráfico sobe assim, ou seja, a Polícia Federal entrou no caso porque a coisa virou caso de polícia, porque a roubalheira no governo Lula chegou a um tamanho tão grande que virou caso de polícia. Essa é a diferença, né? Aqui, ó, em paralelo, a ministra de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, foi lá que o momento exige verdade, não mentiras oportunistas para quem não investigou nada. Não, a gente está falando uma investigação da polícia mesmo, que identificou que foi o irmão do Lula que estava, o sindicato do irmão do Lula que estava roubando, né? E diga-se de passagem, por falar em investigações, a própria Gleisi Hoffmann, ela tem esse caso, bicho. Ela já foi acusada, já foi denunciada por roubo na Previdência. Ela e o ex-marido dela eram os roubadores da Previdência. Porque, de novo, eu falo, esse negócio de desconto da Previdência, de quadrilha de descontar a Previdência, já existe há um tempão, né? Enfim, o pessoal fica nesse negócio de ficar reclamando que não, porque o Nicolas fez, a rede social está ajudando o Nicolas. Não, meu amigo, o Nicolas está sendo ajudado pela verdade. O problema da esquerda, por que eles têm esse problema? Porque antes eles conseguiam contornar isso. Antes, quando eles tinham o domínio da informação, que eles mandavam pela Rede Globo, pelos jornais grandes, pela grande mídia e coisa e tal, eles controlavam a informação. Eles sabiam do jeito que ia sair aquela informação, então eles já levavam a coisa para o lado que eles queriam. Se esse escândalo todo tivesse acontecido, sei lá, em 1990, anos 2000, você pode ter certeza que estava todo mundo achando que a culpa foi do Bolsonaro mesmo, que o negócio começou no Bolsonaro e coisa e tal. Por quê? Porque já ia sair direcionado dessa forma aqui. Só que as redes sociais não permitem mais isso. Na rede social você tem todos os argumentos ali de um lado e de outro. Esses argumentos que eles estão colocando aqui já estão todos na internet também, já tem um monte de gente respondendo o vídeo do Nicolas. O problema é que são argumentos fracos no final das contas, né? Aqui, ó, a própria Globo News aqui tá falando, não, que o vídeo explodiu, furou a bolha, não sei o que lá, mais uma vez furou a bolha. O Nicolas tem essa característica, ele fala uma linguagem simples que fura a bolha o tempo todo. E isso, mais uma vez, é muito ruim pro Lula, né? Bom, e o Nicolas também fez um pedido junto com outro vereador lá de Curitiba, Guilherme Kilter,
justamente para explicações sobre a questão da fraude. Então a Justiça Federal já deu 48 horas para o governo Lula explicar as fraudes no INSS. Esse tipo de coisa, isso é padrão da justiça, eu já falei para vocês, tá? Vocês acham que, negócio de, deu 48 horas para explicar. Não, isso aqui é porque sempre que alguém entra na justiça, você dá um prazo para outra parte explicar o que está acontecendo, para aí o juiz decidir se realmente vai abrir a ação, vai fazer alguma coisa e tal. Muita gente pega isso como já sendo uma condenação da justiça da outra parte, quando não é, tá? Pedir explicação não é isso, né? E outra coisa também que eu acho que vale a pena ressaltar, eu vou falar mais sobre isso no vídeo do INSS hoje, é que continuam sendo descontados os aposentados, tá? Por quê? Porque tem sido divulgada a informação de que o governo Lula suspendeu todos os descontos do aposentado. Mas eu já expliquei para vocês, isso é mais complexo. Ele não pode fazer isso, porque tem contratos aceitos. Então o que acontece nesse caso? Ele suspendeu novos contratos de novos descontos a partir daqui. Mas, por exemplo, quem se associou ao sindicato do irmão do Lula lá atrás, que está descontando durante um ano, vai continuar descontando, meu amigo. Não tem como parar isso, porque tem um contrato, em tese, tem um contrato assinado. Se o INSS parar de descontar, vai ter que responder junto à justiça com um contrato lá do sindicato. Então esse pessoal tá achando que vai parar o desconto, não vai parar o desconto não, meu amigo. O Lula tá falando em devolver o dinheiro pro pessoal, mas não consegue nem parar o desconto que tem agora, para você ver o tamanho da cagada que o Lula tem nas mãos. Isso vai piorar muito ainda antes de começar a melhorar.